Olá! O Espaço Debate está de volta e para iniciar essa nossa nova temporada de entrevistas, a gente recebe a Vice-Procuradora-Geral da República, Ela Vieco. Vamos conversar sobre os desafios sociais, políticos e financeiros da mulher neste século XXI. Já são mais de 100 anos de luta, mas todo esse tempo ainda não foi suficiente para que a gente conseguisse uma completa emancipação. É claro que conseguimos conquistas fundamentais, como a liberdade de escolher nossa própria profissão, a educação, o direito de votar e de ser votada. Porém, ainda há graves distorções. Disparidade salarial, discriminação e principalmente a violência. No Brasil, em 10 anos, o número de assassinatos contra a mulher cresceu mais de 21%. É uma pauta recorrente, o que demonstra a sua gravidade. Doutora Ela, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. E para iniciar essa primeira parte do nosso bate-papo, gostaria que a senhora falasse justamente sobre esses desafios que nós mulheres enfrentamos nesse século XXI. Você disse muito bem que muita coisa se conseguiu, né? Principalmente do ponto de vista legal, discriminações que estavam na lei, como por exemplo de não votar, não poder votar, não escolher a profissão, tudo isso assim foi superado. Nós temos uma igualdade formal, mas do ponto de vista material isso ainda não aconteceu assim em toda a sua extensão. Pensando assim nos países de todo o mundo, quer dizer, há países que estão em melhor situação, outros em melhor. O Brasil, eu diria que ele está numa situação média, principalmente do ponto de vista das leis, há um reconhecimento da igualdade. E o campo assim, maior do desafio, no meu ponto de vista, é transformar a cultura ainda assim de raiz patriarcal, que é uma cultura que é mais do que centenária. Então a gente tem que mexer assim nessa mudança dos padrões culturais. E um espaço que é muito importante para alavancar essa mudança de padrões é a conquista da mulher assim em cargos políticos, né? Isso eu vejo assim como de extrema importância. E também em relação ao que você falou, é interessante que os países onde é detectada a maior violência contra a mulher, discriminação, também há uma grande coincidência nas estatísticas com os países que também têm, do ponto de vista econômico, tem desigualdade em relação à mulher. Então, isso tá muito casado, né? A discriminação impacta até próprio na nossa própria economia, né? Sim. Então, se você me permite, eu vou me valer de alguns dados que foram recentemente publicados, que do Banco Mundial. Então, como é que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa tem o nome de Projeto Mulheres, Empresas e o Direito, e analisa as leis em 173 países, né? Então, a partir das leis, de como essas leis estabelecem direitos ou vedações para as mulheres, o que isso traz de impacto e quais foram as categorias utilizadas. Primeiro se viu as leis a respeito do uso de propriedade, ou seja, como é que é a sucessão, se as mulheres têm direito a ter imóveis, incentivos ao trabalho, isso tem a ver com as leis do trabalho, com licença maternidade, licença paternidade, creche, né? Uma outra área é de obtenção do emprego. Quais são as regulamentações trabalhistas, as leis também previdenciárias.
a capacidade creditícia, ou seja, as mulheres podem conseguir crédito nos bancos privados, nos bancos públicos. Códigos, proteção contra a violência. O que existe no Código Penal? Existe lei contra assédio sexual, lei contra a violência doméstica. Também uma outra área é acesso a tribunais. Quer dizer, as mulheres, elas podem ser juízas, membros do Ministério Público, podem ser ministras das cortes superiores. E, finalmente, acesso a instituições significa saber se as mulheres elas podem acessar ao parlamento, ao executivo. Então, são essas áreas que foram analisadas. Então, é muito interessante isso, porque o Brasil ele está bem em todas essas áreas do ponto de vista da lei. Como é que a gente tira isso do papel? Como é que a gente pode implementar na prática o que está previsto em nossa legislação? Como avançar nesse aspecto? Então, essa é uma tarefa, ela é muito demorada, ela exige gerações, mas, sobretudo, ela exige essa consciência tanto por parte das mulheres e por parte dos homens, de que existe uma desigualdade de gênero. Mas é claro que os homens, até há muitos homens e cada vez mais, eles reconhecem isso. Mas nós é que somos as propulsoras, porque nós é que somos as que sofremos essa... Temos que ser protagonistas, né, desse temos espaço. que ser protagonistas. Então, nós temos que cuidar para a gente não reproduzir estereótipos, né, de gênero. É uma pressão da sociedade pela excelência da mulher enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto figura, né, feminina. E parte justamente desse princípio, porque você entende que a mulher está naturalmente preparada para ser mãe. E tem uma certa estigmatização da sociedade quando as mulheres optam ou por seu trabalho ou por não ser mãe. Exatamente. Então, assim, isso tem que ser compreendido muito pelas mulheres, porque, como você disse, elas são protagonistas e nessa luta as mulheres elas não querem se apartar dos homens, né? Elas precisam, tanto quanto os homens precisam das mulheres. Não é né? sociedade dividida, né? E ver uma coisa que me incomoda que muitos reclamam assim que a mulher, a licença maternidade, que então, puxa, minha colega, tenho duas colegas que estão estão grávidas, então como é que vai ficar o serviço? Eu não quero mulher grávida para trabalhar comigo, né? Mas acontece que ainda hoje, a menos que a ciência consiga fazer os homens engravidarem, né? É uma tarefa que é da mulher, mas é uma tarefa que ela tem uma função social, né? A reprodução da humanidade, ela está baseada nisso, né? A reprodução, assim, em termos física... Da continuidade. Da continuidade, né? Então, a gente tem que ver sobre esse aspecto. Os homens precisam das mulheres para fazer gerar novas, né? Que a população, ela não se esgote. Hoje em dia, para alguns países, é um problema o decréscimo populacional. Voltando à parte do desafio do mercado de trabalho, dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que a paridade salarial entre homens e mulheres vai demorar ainda 70 anos para ocorrer. Por que ainda vai demorar tanto tempo, doutora Ela? Como é que você vê esse aspecto? Isso tem a ver com essa questão assim, geracional de como... Eu não sei a metodologia, eu li muito rapidamente sobre isso, mas assim, olhando o passado de como as mudanças elas vão acontecendo. Então, eles fizeram essa projeção para termos de 70 anos.
Não significa que não possa ser alcançado antes. Aí depende muito assim dessa mudança do padrão da próxima organização societária, né? Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, nós depois da Segunda Guerra Mundial, isso fez com que, porque morreram, da Primeira Guerra Mundial também, morreram muitos homens ou ficaram com deficiências, né, para o trabalho, e as mulheres tiveram que então ir para o mercado de trabalho. E também aconteceu a revolução da pílula, tudo isso. Então, são coisas que não se imaginava assim, uma década antes disso, não se imaginava. Então, hoje em dia também pode ter coisas do ponto de vista científico, que e não só do científico, mas principalmente do econômico, diante também dessa situação assim do mundo meio de catástrofe ambiental, também toda de uma crise financeira, econômica generalizada. Então, tudo isso pode fazer com que alterações elas se façam muito mais rapidamente. Obrigada, procuradora. E no próximo bloco, a gente continua esse nosso bate-papo com a vice-procuradora-geral da República sobre violência contra a mulher.